Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tecnologia Livre Acesso. O meu nome é Noellen, eu trabalho com desenvolvimento para SAP Business One e estou aí no caminho dos estudos para me capacitar e evoluir como profissional. Por conta disso, hoje estamos começando um projeto bem legal aqui no canal, que é o estudo dos processos de negócios do SAP Business One rumo à certificação. Pois é, quero até agradecer a Lago Consultoria por essa oportunidade. E aí, por conta disso, o plano é estudar os processos do B1 e compartilhar aqui no canal. Então, é importante destacar que isso aqui não é um treinamento, beleza? Eu nem sou da parte de negócios, então a gente vai aprender junto. É um compartilhamento dos meus estudos. Para começar, vamos fazer uma introdução ao SAP Business One. E quem quiser aí embarcar na jornada dos estudos, bora lá, tamo junto! Bem, vamos lá, o que é o SAP Business One? Ele é um sistema ERP e o significado dessa sigla é Enterprise Resource Planning e em português é Planejamento dos Recursos da Empresa. Ou seja, é uma plataforma de gestão empresarial cujo objetivo é atender às necessidades das empresas para o seu melhor funcionamento, automatizando processos, armazenando dados, tudo de forma unificada e eficiente. É muito importante a gente pensar nesse conceito, por quê? Porque quando a gente pensa numa empresa, independente do tamanho dela, sempre há os departamentos, os setores, ou pelo menos as pessoas responsáveis por determinadas atividades. Então nós temos, por exemplo, o pessoal de vendas, o pessoal de compras, o pessoal de produção ou de prestação de serviços, e todos eles, para a melhor execução das suas atividades, dependem de informações de outras áreas. Por exemplo, como que produção iria produzir algo se não soubesse quais itens foram vendidos, e que demandam a produção? Ou como compras iria fornecer a matéria-prima se não soubesse quais são as necessidades do estoque? Ou como, por exemplo, a parte financeira iria pagar uma fatura se não soubesse o que foi comprado? Ia ser, sinceramente, um Deus nos acuda, não é não? Pois é, não ia ser fácil. Por conta disso, é aí que entra a necessidade de ter um sistema ERP, porque dessa forma os dados ficam num único lugar e cada área tem acesso às informações relevantes para a sua parte do processo. Bem, no caso do SAP Business One, ele é desenvolvido pela empresa SAP, ou SAP, como alguns chamam. Só isso já conta muito, porque já dá uma confiabilidade gigante ao sistema. Afinal, é uma empresa reconhecidíssima mundialmente, E nós temos algumas características que serão abrangidas de forma mais detalhada, tá bom? Vamos lá então. O B1, para os mais íntimos, como a gente chama, ele é subdividido em módulos e esses módulos são integrados, cada um abrangendo uma função de negócios diferente. Então a gente consegue ver aqui o menu do SAP e os diversos módulos: administração, finanças, CRM, oportunidades, vendas, compras, parceiros de negócio e assim vai indo. Cada um desses módulos, então, se subdivide em diversas telas e relatórios justamente para poder atender de forma mais eficiente aos processos dos negócios. O B1 ele é flexível. Possibilidade de personalizar o sistema com relatórios e fluxos de trabalho, ou seja, os add-ons. É nessa parte aqui que eu entro como desenvolvedora. Cada empresa tem algumas particularidades no seu processo de negócio e é muito bacana a possibilidade de personalizar o sistema para o melhor funcionamento. Por exemplo, vamos supor uma empresa que fature 10 notas por mês. Tranquilo gerar 10 notas, Seja fazer uma inserção manual ou não. É uma pequena quantidade, deve ter algum responsável lá que dá conta dessa demanda. Mas e se a gente pensar numa empresa que gera, 10.000 notas por mês? Aí já fica um pouquinho mais complicado, Talvez tenha a necessidade de precisar ter uma automatização nessa geração de notas. Então deu para perceber as particularidades de cada processo e aí as necessidades de customizações para o melhor funcionamento? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, tá bom? Outra característica, é acessível a partir de várias plataformas, incluindo desktops e dispositivos móveis. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu tive os meus primeiros contatos com o B1, a acessibilidade, porque pode usar em desktop, independente dos tamanhos dos monitores, funciona super bem, tem versão para dispositivos móveis, isso é muito bacana.
O B1 também é escalável, ou seja, acompanha o crescimento das empresas. À medida que os anos vão passando, a base de dados das empresas elas vão crescendo, né? E o sistema tem que ser compatível com isso, não pode virar uma carroça. Então, o B1 ele consegue comportar o crescimento das empresas, tanto em demanda de dados, como em evolução mesmo do sistema e em processos de negócios. E outra coisa muito bacana é que tendo o respaldo, né, de uma grande empresa como a SAP, é que tem o suporte global. Falando um pouquinho sobre a estrutura do sistema a respeito de bancos de dados. O SAP Business One, então, ele roda em 2 bancos de dados, que é o Microsoft SQL Server e o SAP HANA. No caso do SAP HANA, o que ele é? Ele também é uma plataforma de soluções da SAP e uma das soluções é o banco de dados. Ele tem a particularidade de rodar em memória e, por conta disso, tem um desempenho fantástico. Eu peguei alguns dados no site da SAP que são impressionantes. Esses dados foram pegos hoje, tá bom? Dia 28 de outubro de 2023. Então, o funcionamento dele é 3.600 vezes mais rápido que os bancos de dados tradicionais, responde a consultas em menos de 1 segundo, consegue dar conta de 3,5 bilhões de verificações por segundo e por núcleo e 15 milhões de agregações por segundo por núcleo. Ou seja, o desempenho é realmente muito bom. Mas funciona tanto no SQL Server quanto no HANA. E isso dá muitas possibilidades, inclusive para quem está contratando, que analisa qual é o melhor cenário. Esses bancos de dados podem ser rodados localmente ou em cloud. No caso do SAP HANA, que precisa de um hardware parrudo, né, para dar conta de tanta demanda, normalmente ele roda em cloud. Tem várias empresas que oferecem esse serviço. Quanto às plataformas de desenvolvimento, falando um pouquinho mais dessa flexibilidade do SAP, nós temos algumas formas de fazer integração de dados. Esses desenvolvimentos eles podem rodar tanto dentro do sistema, quanto podem ser outros sistemas que fazem integração de dados. Então, nós temos, por exemplo, o kit de desenvolvimento de software, o SDK, que utilizam DLLs com DOI API para a parte de layout, telas, e a DI API para a integração de dados. Nós temos o framework de integração, o B1IF, e nós temos a Service Layer, que também é para integração de dados. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a Service Layer, o funcionamento, inclusive até um exemplo de utilização, beleza? E aí eu vou deixar o link aqui na descrição justamente para poder servir de complemento às informações, ok? Os desenvolvimentos utilizam normalmente as linguagens C# ou Visual Basic. É possível fazer também desenvolvimentos em Java, tá bom? Mas até hoje eu não vi nenhuma utilização. Então, normalmente se usa C# ou Visual Basic. E o framework utilizado atualmente é o Visual Studio 2019. Continuando nesse assunto de personalizar o sistema e as customizações, aqui nós entramos no conceito de add-ons. Os add-ons são módulos ou telas que se integram ao sistema padrão. Ou seja, a gente pode pensar bem como um quebra-cabeça mesmo, que nós temos o quebra-cabeça já todo montadinho, fornecido pela SAP, e aí nós temos uma peça complementar que consegue se encaixar ao quebra-cabeça principal. E isso é muito bacana porque os desenvolvimentos mantêm a mesma estrutura de layout, consegue manter o mesmo desempenho do sistema, o acesso fica num sistema único, e muitas vezes é até curioso que os usuários nem ficam sabendo quando é customização e quando é o produto padrão. E os add-ons, eles podem ser divididos em 2 tipos, que são os add-ons desenvolvidos especificamente para cada empresa ou então os add-ons de mercado. Os add-ons de mercado são empresas ou parceiros SAP que desenvolveram soluções e oferecem aos clientes. Lá na Lago, a gente tem, eu vou chamar por conta própria, tá bom? De universo do B1 Plus, porque são soluções que atendem diversas áreas. Por exemplo, área de frotas, cargas e viagens, WMS, produção avançada, qualidade, integração de portais, soluções mobile e muito mais. Um outro exemplo é a empresa Invent, por exemplo, que oferece soluções bancárias e fiscais, como por exemplo o Bank Plus, o Tax Plus. Esses são só alguns exemplos de soluções de parceiro SAP, mas na apostila fala que tem mais de 500, então, olha, tem possibilidade, né não?
Aqui nós conseguimos visualizar um pouquinho do sistema. Então tem a possibilidade de ter o acesso em diversos dispositivos, então funciona super bem no desktop e em diferentes tamanhos de monitores, funciona em tablets, tem a versão para celular. E é muito bacana que no SAP HANA é possível ter essas funções analíticas dos cockpits, que consegue proporcionar uma visualização rápida e clara de algumas informações. E isso é muito legal. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de como que é o layout da versão SQL, beleza? Ela não tem as funções analíticas, mas todo o restante do funcionamento do sistema, add-ons e tal, tudo roda perfeitamente. E inclusive aqui nos vídeos e para os meus estudos eu vou utilizar uma versão SQL que está rodando aqui na minha máquina. E vamos ver que o funcionamento também é excelente. Beleza, pessoal? Muito obrigada, então, a quem chegou até aqui. Se tiver dicas e sugestões, são super bem-vindas, pode colocar aí no comentário, beleza? Porque o objetivo é realmente evoluir como profissional e compartilhar um pouquinho de conhecimento. Bora lá, então, que a gente aprende junto. Beleza? Até a próxima. Valeu!